Bom, retorno aqui nessa casa após mais de um ano, quando no dia 15 de março de 2012 fiz o uso da palavra nessa tribuna para denunciar a falta de licitação no transporte público da nossa cidade. Isso há mais de um ano atrás. Não vim aqui para provocar brigas pessoais, nunca fiz isso. Também não estou aqui para acusar qualquer pessoa. Vou apenas passar para vocês algumas analogias que fiz, que eu tenho certeza que podem contribuir muito para o assunto que está em pauta. Bom, como eu já havia denunciado no ano passado, as empresas de ônibus operam sem licitação há mais de 20 anos na nossa cidade. E observei que do dia 1º de janeiro de 1989 a 1º de janeiro de 2005, a nossa cidade é governada por um único partido. Durante esses 16 anos, a nossa cidade não tem licitação há mais de 20. Por 16 anos, foi o mesmo partido. Foi exatamente em 1989 que houve o grande mistério entre a prefeitura e as empresas de ônibus, que fecharam um acordo extrajudicial e ainda a prefeitura pagou mais de 10 milhões para a tão poderosa ATP. Foi no dia 27 de fevereiro de 1989 que foi criada a empresa pública Carris, ficando 6 empresas sob intervenção da prefeitura e 8 empresas privadas. Foi no dia 12 de março que foi concedido um reajuste de 40% na tarifa e devolvida a outras empresas para seus respectivos donos. Foi nesse mesmo período que foi criado o Plus Tarifário. Em 1991, que arrecadou mais de 11 milhões de reais. Com o dinheiro foram adquiridos 142 novos ônibus, 48 foram para criar uma nova empresa, a Restinga. Quem são os sócios da Restinga? As outras 12 empresas cujos dirigentes são da ATP. Não parece curioso? O prefeito, na época, transferiu o poder de gerir o Plus Tarifário para a ATP. O então Procurador-Geral do Rio Grande do Sul entrou com uma ação de inconstitucionalidade. A liminar foi aceita de imediato e aprovada na Câmara. Encerrou o Plus Tarifário e sobraram 12 milhões. 12 milhões. Esse dinheiro nunca foi devolvido para o bolso dos porto-alegrenses. Nunca foi devolvido. O prefeito, na época, elegeu-se governador. O seu vice elegeu-se prefeito. E o candidato, que fez o acordo com a ATP, tornou-se deputado estadual. No dia 15 de março de 2012, vim até aqui para denunciar a falta de licitação no transporte público. Quando fui agredido fisicamente, fui humilhado na frente da minha família, fui chamado de marginal e ainda fui expulso da Câmara sem direito à voz. Casualmente, por esse mesmo partido que ficou 16 anos no poder. Hoje eu entendo a revolta que tiveram comigo. Na época eu não entendi. Hoje eu entendo, claro. Esse mesmo partido apoiou, não digo o partido inteiro, mas uma grande parte da bancada desse partido, apoiou a ocupação da Câmara que ocorreu esse ano. Tal ocupação que foi realizada pelo grupo chamado Bloco de Lutas, onde dizem não ter líderes, mas só aparecem na linha de frente candidatos derrotados na última eleição, que somados não fazem 1000 votos. A causa... Obrigado. A causa na qual eles lutam
eu defendo e luto há muito tempo, e sozinho. Não só concordo com a luta do Bloco de Lutas, como eu luto por ela há mais de um ano atrás. E reitero a minha legitimidade na luta, que eles se dizem os pais da causa, mas muitas vezes parecem faltar com respeito com a democracia, se mostram autoritários e egoístas. O principal movimento que criou o Bloco de Lutas, no qual eu fazia parte, acho bem importante falar, o Movimento Nacional da Liberdade Humanitária fazia parte do Bloco de Lutas, mas eu resolvi me excluir quando começou a bagunça. Esse mesmo movimento que criou o Bloco de Lutas, na última eleição estampava em suas janelas bandeiras desse mesmo partido, na Borges de Medeiros. Curioso, não? E esse mesmo partido que hoje cobra a licitação do transporte público da atual gestão na nossa cidade, esquece de dizer que no governo do Estado, nenhuma empresa intermunicipal possui licitação para operar. Nenhuma empresa intermunicipal possui licitação para operar. E, casualmente, o mesmo partido que ficou 16 anos no poder, que hoje cobra a licitação na nossa cidade, mas não o faz no Estado. Veja bem, eu não estou acusando ninguém. Se eu falei alguma mentira, depois vocês podem rebater, mas eu estou falando tudo através de provas, documentos. É uma analogia verdadeira. E onde está a coerência em tudo isso? Onde está a coerência? Expulsam e agridem uma pessoa que vem sozinha fazer uma denúncia sobre o transporte público, chamam de marginal uma pessoa que veio de peito aberto e cara limpa lutar pelo transporte, mas apoiam um movimento que depedra o patrimônio público, que usou drogas na frente de crianças dentro da Câmara, segundo o relato de alguns seguranças, que invade o plenário no meio de uma sessão, que falta com respeito com os colegas parlamentares, que cobra a licitação no município, mas não faz o mesmo no Estado. Eu gostaria de algumas respostas, e essa é a minha contribuição no momento. Acredito que agora as coisas começam a ficar mais claras para a população de Porto Alegre, que até agora nós só vimos um grande jogo de plateia, mas as pessoas continuam andando num ônibus precário, as empresas não cumprem a tabela horária. Se vocês andarem pela cidade, tenho certeza que muitos vão conhecer uma realidade que não conhecem, que é a lotação, a superlotação dos ônibus, principalmente no extremo sul, um preço abusivo da passagem, injusto e, acima de tudo, ilegal, porque não respeita a nossa Constituição, não respeita o artigo 175 da Constituição Federal, que diz que toda empresa que prestar um serviço público deve passar por uma licitação, e desde 1989 nós não possuímos. Então eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que a população de Porto Alegre continua atenta, por mais que aconteçam algumas manobras políticas e baixas e de oportunismo, quem é do bem vai continuar na luta. Então, comecem a pensar antes de falar e criar oportunismo barato. Muito obrigado.